Começando, pergunta para a Lu especial. Vamos tirar dúvidas da imersão hoje. Hoje é uma pergunta para a Lu diferente, para a gente se concentrar aqui em todo o conteúdo que está sendo visto na imersão, nas aulas 1 e 2. Então, se você está achando que já é a live com superdominadores, ainda não é. A live com superdominadores é às 8h21, daqui a pouquinho. Então, hoje você vai ficar a noite toda comigo. A gente está começando, então, pergunta para a Lu especial, para a gente tirar dúvidas da imersão. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, vamos chegando. O Pergunta para a Lu sempre acontece toda segunda-feira, às 19 horas. Absolutamente toda segunda-feira eu estou aqui para te ajudar a dominar suas finanças, para você aproveitar mais sua vida, para você aprender a fazer mais dinheiro, investir de verdade, economizar sem sacrifício, dominar sua vida financeira. E aí, toda segunda-feira a gente está aqui para ser o nosso ponto de encontro, para você dedicar aquele momento para você cuidar da sua vida financeira, da sua saúde financeira. Só que agora, essa semana, a gente está numa semana especial de imersão, né? Então, estão acontecendo as 3 aulas da imersão. Na verdade, até o momento já tiveram as 2 aulas, já foram liberadas as 2 aulas. A aula 1 e a aula 2 estão no ar. E aí, muita gente me mandou perguntas, deixou perguntas lá embaixo do vídeo da imersão, me mandou por direct, nos comentários. Então, hoje eu vou trazer aqui alguns esclarecimentos ao conteúdo que a gente já viu até agora, tá bom? Quem aí já viu as 2 aulas, fala um eu aí para eu saber se vocês já assistiram as 2. Boa noite, gente, para todo mundo que está chegando. Se você está assistindo no gravado, me conta aqui embaixo também. O Pergunta para a Lu tem reprise, fica no gravado. E aí, olha o que acontece. Quando tem reprise, eu sei que as pessoas não vêm para o ao vivo. Eu sei que muitas assistem na reprise, porque tem sempre alguém comentando lá. Mas tem muita gente que pensa, depois eu vejo. Aí se sabota. Por isso que às 8h21 a gente tem live com superdominadores e as lives com superdominadores não tem reprise, tá bom? Então agora, às 19 horas, a gente vai juntos para tirar dúvidas. E esse tira dúvidas do Pergunta para a Lu vai ficar reprisado, como todo Pergunta para a Lu fica, né? Mas daqui a pouco, às 8h21, a gente vai entrar numa live com superdominadores, que são essas lives que estão acontecendo à noite com os alunos, né? Os alunos do Domine Suas Finanças, onde eles estão te mostrando como que eles fizeram para aplicar esse passo a passo que você está vendo na imersão gratuita. Então, entendendo como eles estão fazendo, você pode também passar a aplicar na sua vida também, tá? E aí, gente, olha só, tô vendo algumas pessoas dizendo que ainda não assistiu a aula 2. A aula 2 está no ar. Como é que você faz para acessar? Você tem que acessar dominesuasfinancas.com.br/aulas gratuitas. Se por acaso não cair direto na aula, você coloca lá o seu nome e seu e-mail que você cadastrou na imersão. Então, dominesuasfinancas.com.br/aulas gratuitas e você vai assistir as aulas da imersão. A aula 1 foi liberada na quinta, a aula 2 foi liberada hoje de manhã e a aula 3 vai ser liberada na quarta-feira, beleza? Boa, tô vendo uma galera aí dizer, oi Pri, tô vendo uma galera dizer aí que já fez algumas atividades da aula 1. Hoje a gente liberou também no WhatsApp e no Telegram o caderno de exercícios da aula 2. Então a gente vai conversar sobre isso, tá? Sobre os conteúdos e as dúvidas que vocês tiveram nessas 2 primeiras aulas. E na quarta-feira a gente vai para a terceira, tá? Bom, vamos lá. Uma coisa importante que eu queria fazer um pedido para vocês. Eu sei, né? Eu já sabia que essa live ia ter menos gente, porque tem reprise. Quando tem reprise, as pessoas deixam para ver no gravado. Então faz uma coisa, você que de repente está vendo no gravado, coloca aqui embaixo, eu tô vendo no gravado, para eu saber que você vê. Porque quando eu deixo no gravado e que ninguém vê, eu passo a não deixar mais reprise não, tá? Então, se você está vendo no gravado, comenta aqui embaixo. Vou responder as dúvidas de vocês, mas eu já trouxe aqui algumas perguntas que o pessoal me fez antes, então eu vou começar por elas, tá? Mas eu quero te pedir um favor, olha só, você que está aqui comigo ao vivo, faz uma coisa, tem um aviãozinho aqui embaixo, sabe essa gaivotinha assim? Então, clica nesse aviãozinho. E aí, quando abrir a lista de pessoas, vai abrir a lista de seus amigos que estão online. Clica nas pessoas que estão online e convida elas aqui para essa live, para eles saberem que tem um Pergunta para a Lu, que tem uma live para ajudar eles a dominarem as finanças. Então faz isso, porque quando você faz isso, você me ajuda a fazer com que o Instagram mostre para mais gente. E aí, talvez outras pessoas que queiram tirar dúvidas da imersão, o Instagram não está mostrando ainda que essa live já está ao vivo, tá bom? Beleza? Isso aqui está acontecendo ao vivo, tá, gente? Você não tá vendo no gravado, não. Você tá vendo no ao vivo. É que eu falo assim, se você tá vendo no gravado, é porque vai ficar gravado. Então, alguém vai ver no gravado o que eu tô falando, entendeu? Mas você que tá aqui comigo, você tá no ao vivo, tá? Sim, Vera, eu sempre deixo. Pergunta pra Lu, eu sempre deixo. Mas olha aqui, olha quantas pessoas. Percebe o que acontece? E eu não tô preocupada com a audiência, não. Não tô preocupada assim, ai, nossa, tem pouca gente aqui. Não, isso não me preocupa, de verdade. Esses números não me preocupam, porque o que importa pra mim são os meus números nas minhas finanças. Seguidor, audiência, isso não é sinônimo
de lucratividade nos seus negócios, nas suas vendas e no seu bolso, na sua empresa. Mas eu me preocupo com as pessoas que deixam para depois e não vêm, sabe? Por isso que muitas lives eu não deixo. Então essa live de Super Dominadores não vai ter reprise. Daqui a pouco a gente vai entrar às 8h21 e não tem reprise, tá bom? Então daqui a pouco você se prepara para estar aqui comigo de novo. Bom, vamos lá. Eu vou responder algumas das dúvidas que vocês já me mandaram, tá? Sobre as aulas 1 e 2. Só que antes eu queria conversar com vocês sobre umas coisas que é o conteúdo da aula 2, que tem a ver com os nossos pensamentos paralisantes. Se você não viu a aula 2 ainda, você vai entender o que eu quero trazer aqui. Quando você assistir a aula 2, vai fazer ainda mais sentido para você, tá? Eu quero conversar com você sobre a forma como você pensa e decide nas suas finanças. E o que isso pode estar resultando na forma como você enxerga a sua vida financeira, tá? Eu sei, o pessoal dizendo o horário e tal. Não, tudo bem, tudo certo. Por isso que o Pergunta pra Lu eu deixo na reprise. Mas sempre que vocês estiverem assistindo na reprise, comentem lá, tá? Para eu saber que vocês estão vendo a reprise, tá bom? Deixa eu aproveitar até e quero saber se tem alguém pela primeira vez aqui no Pergunta pra Lu. Coloca aqui, se é a sua primeira vez participando de um Pergunta pra Lu, coloca aí hashtag novo, hashtag nova, se você é novo ou nova por aqui. Coloca aqui pra mim, por favor. Só pra você entender, o Pergunta pra Lu sempre acontece, não é só porque tá tendo imersão não, tá? Ele sempre acontece na segunda às 19 e eu até preparo um conteúdo com base nas perguntas que eu recebo antes. Eu recebo perguntas na caixinha de pergunta lá nos stories no domingo e preparo isso. Então, eu já recebi algumas perguntas, por isso que eu vou trazer um conteúdo aqui no início, mas depois abro para perguntas para vocês. Ah, que legal, quanta gente nova. Legal, Fernanda, Tati, Emanuele, Manaski, é isso? Ó, outra Fernanda, Já Ribeiro, Claudi, Thaís, Viviane, Amanda, Leonilda, primeira vez no ao vivo, Vanessa, Mamães que Brincam. Gente, quanta gente! Legal! Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês vieram. Daqui a pouco estamos juntos na live com os Super Dominadores também, né? Mas então, galera que tá nova aí, que nunca veio, já se prepara que isso tem toda semana, tá? Sempre que você precisar tirar uma dúvida, sempre que você quiser meu apoio, segunda-feira às 19 horas eu tô sempre aqui, absolutamente toda segunda-feira, sabia? Desde junho de 2018. Tem noção? Quando eu falo isso, eu mesmo fico assim, caraca, toda. Eu nunca faltei nenhuma. Natal, Ano Novo, Carnaval. No meio do Carnaval eu tava aqui. Porque é a minha forma de manter um compromisso com vocês, de fazer você manter um compromisso com a sua vida financeira. Legal, muita gente nova. Que bom. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre o conteúdo das 2 aulas que a gente viu até aqui. E eu quero começar a falar um pouco sobre a questão dos nossos pensamentos paralisantes. É o conteúdo da aula 2, né, que já está lá no ar. E o que são os pensamentos paralisantes? É tudo aquilo que a gente pensa, né, e que a gente foi programando na nossa mente ao longo da nossa vida, e aquilo cria uma espécie de filtro. Como assim um filtro? Cria uma espécie de óculos, uns óculos para ver o mundo, né, diferente. Então eu quero trazer aqui os principais pensamentos paralisantes que quem detona as finanças tem. E esses pensamentos paralisantes podem estar se revelando na sua vida financeira, principalmente agora você assistindo a imersão. Então, por exemplo, imagina que você pense assim, você assistiu as 2 aulas, você está assistindo as 2 aulas, mas um dos seus pensamentos paralisantes é: não, eu acho que isso não funciona para mim. Eu acho que isso não funcionou para a Janaína, que eu vi a live ontem. Funcionou para Carol, que eu vi na semana passada, para a Sabrine, para o Lucas, com essas pessoas aqui ela está mostrando, entendi. Mas para mim, o meu caso é especial e comigo não funciona. Então é como se fosse um filtro que você tem, uma forma de enxergar as coisas a partir de um pensamento seu, né? Aí tem um outro filtro, um outro pensamento que é: comigo não funciona porque eu sou autônomo. Eu não tenho uma renda fixa, então não dá para fazer a fotografia financeira que a Lu falou na aula 2, porque eu sou autônomo. E tem também um derivado desse, né? O autônomo pensa assim, mas quem ganha salário pensa assim: não, comigo não funciona porque eu tenho salário e eu preciso de mais dinheiro, só que o meu salário não dá para eu pagar as contas, então comigo não dá para fazer a fotografia financeira porque meu salário não é suficiente para pagar as contas. E o autônomo pensa: eu não tenho como fazer a fotografia financeira porque eu não tenho um salário. E aí o autônomo diz: eu não tenho um salário. E o que tem salário diz: o meu salário não dá para pagar as contas. E aí é mais um filtro, é mais um óculos que você tem no seu rosto e é assim que você enxerga a sua vida financeira. Uma outra coisa que também é bem comum, que eu vi algumas pessoas comentando também hoje lá nos comentários embaixo do vídeo: ah, fotografia financeira? Isso eu já faço.
só que não dá certo para mim. Isso eu já faço, isso eu já sei. Uma outra coisa que acontece também, as pessoas olham a fotografia financeira, olham o que eu estou explicando na imersão. Não, Lu, mas como é que eu faço para quitar a dívida? Primeiro eu tenho que quitar a dívida. Primeiro eu tenho que quitar a dívida. E aí, com uma série de pensamentos paralisantes, você enxerga a sua vida financeira com todos esses óculos, entendeu? Com todas essas vendas. O que você acha que uma pessoa que tem todos esses pensamentos enxerga na vida financeira? Falando sinceramente, eu não estou conseguindo enxergar absolutamente nada. Nada. Tá tudo preto e eu não consigo ver nenhum comentário de vocês aqui. Porque é assim que uma pessoa que tem tantos pensamentos paralisantes e tantas formas de enxergar distorcidas, com filtros, é assim que a pessoa enxerga a vida financeira, percebe? Mas aí, se ela conseguir perceber, a Lu mostrou um exemplo, deu até olhar aqui que eu não estou nem conseguindo ver. A Lu mostrou um exemplo de uma pessoa que era autônoma e conseguia dominar as finanças. Então, isso aqui não serve para mim. Ou a Lu mostrou o exemplo de uma pessoa que tinha salário, que fez a fotografia financeira, depois a rota financeira, também conseguiu dominar as finanças, ela conseguiu até aumentar a renda dela, sem sacrifício, sem precisar virar vendedora, né? Porque tem um outro óculos que é fazer renda extra é virar vendedor, e aí fica assim. Então, à medida que você vai deixando, isso é impossível para mim não funciona, eu já faço isso, não tenho que tirar o óculos do primeiro, eu tenho que olhar para as dívidas, porque é assim que você enxerga a sua vida financeira hoje. Totalmente deturpado. Gente, claro que isso é do camelô. Eu primeiro nem uso óculos escuro, tá? Cada um deve ter custado R$10, comprados ao longo da vida toda, por um carnaval, por exemplo. Relaxem, tá tudo bem nas minhas finanças. Esses óculos estão destruídos de mais de 20 anos de uso e comprados no camelô. Relaxem, tá? Mas, por que eu trouxe tudo isso? Para você perceber como você está enxergando sua vida agora. E talvez você nem esteja percebendo que esses óculos estão no seu rosto. Né? Então, procure entender, assim, analisar como que você está vendo a sua vida agora. O que é esse óculos que você usa, esse filtro que você está olhando a sua vida financeira, o que isso está fazendo com que você deixe de ver, né? Muita gente olha para tudo que está sendo mostrado na imersão e é muito comum as pessoas assistirem dizendo assim: ah, eu tô entendendo e tal, mas não entendi ainda como funciona para mim. É claro que você não entendeu. É claro que você não entendeu ainda como funciona para você. Porque é assim que você está olhando para a sua vida financeira. Por isso que a gente não começa a vida financeira quitando dívidas. A gente não começa a vida financeira fazendo a fotografia financeira. Não começa a vida financeira, a organizar a vida financeira pela fotografia. Você começa tentando entender o que está impedindo você de enxergar a sua vida financeira. Percebe? O que está impedindo que você enxergue as possibilidades, as soluções. E certamente tem alguma coisa que está te impedindo. Porque se existem pessoas, se você está vendo exemplos de pessoas autônomos, empresários, servidores públicos, pessoas desempregadas, pessoas que ganham salário mínimo, pessoas que ganhavam bem, pessoas que ganhavam pouco, pessoas que tinham muitas dívidas, até R$900 mil, você está vendo exemplo lá, dívidas de 30, 40 mil, dívidas de 5, 2, 3 mil, nenhuma dívida, gente que conseguia já juntar algum dinheiro, mas o dinheiro ia embora, gente que usava cartão de loja, empréstimo com amigo, empréstimo agiota. Eu não sei mais, assim, o que precisa de história, de exemplo, para você perceber que se você não vê perspectiva, é porque tem isso aqui na sua cara. Não é porque a perspectiva não existe. Não é porque não tem solução. É porque você ainda não conseguiu enxergar a solução. E lá na aula 2 eu falo sobre a habilidade. O que vai te dar habilidade na vida financeira? O que vai fazer com que você, de fato, consiga dominar suas finanças? Conhecimento, prática e repetição. Tem muita coisa que você não sabe e tem coisa que você não tá nem percebendo que não sabe, porque se isso nunca foi mostrado para você, como é que você sabe que você não sabe uma coisa que você não sabe nem que existe, né? Então, conhecimento. Depois do conhecimento, aplicar esse conhecimento. Então, como é que a gente está fazendo a aplicação desse conhecimento aqui? Através dos exercícios, cadernos de exercícios, através das lives com superdominadores, você vê como as pessoas estão aplicando aquele conhecimento que elas tiveram. E depois, repetição. Não dá para assistir uma live com superdominadores, não dá para assistir uma live da imersão
E muito provavelmente muitas pessoas aqui não podem ficar só nessas 3 aulas da imersão. Vão precisar continuar, vão precisar seguir em frente, vão precisar de apoio, conhecimento, prática e repetição. Então, lembra quando a gente fez aqui a live dos princípios para sair do caos financeiro? Lembra de um dos princípios que era agir com bom senso, com coerência, com integridade? Se você vive há anos num caos financeiro sem perspectiva, não vai ser em poucos minutos que você vai enxergar a solução. Mas a solução existe, porque se diversas pessoas de diversas situações, diversos cenários encontraram, você só não encontrou ainda porque você não está enxergando ainda. Beleza? Então lembra sempre disso. E eu trouxe esses óculos do camelô aqui para te impressionar e te impactar, para você lembrar dessa imagem. Quando você pensar, cara, eu não estou enxergando, não estou conseguindo enxergar a solução, você pensar, quais são os óculos que estão no meu rosto que estão impedindo? O que está filtrando isso que eu não estou conseguindo enxergar direito, tá? Isso é muito importante. Bom, vou falar um pouquinho, então, das dúvidas que vocês me mandaram, tá? Sobre fotografia, algumas questões sobre os objetivos tema, e lembrando, eu vou falar já aqui, vou esclarecer algumas dúvidas de coisas que estão na aula 2, que foi liberada hoje de manhã. Eu sei que muita gente ainda não viu a aula 2. Gente, não deixa essas aulas passarem. Acontece muito quando essas aulas saem do ar, e elas vão ficar no ar ao longo dessa semana. Na quarta-feira a gente vai para a aula 3 e aí você vai ter as 3 aulas para assistir. Acontece muito das pessoas depois ficarem mandando mensagem pedindo para as aulas voltarem. É de graça, eu sei que é de graça, mas nem por isso você vai desprezar esse conhecimento só porque é de graça, porque eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Então, faz como se você tivesse pago muito dinheiro por isso, tá? Faz como se você estivesse investindo alto nisso e que você não pode deixar essa chance passar, beleza? Então, a aula 2 está no ar, a gente liberou hoje de manhã, eu vou esclarecer umas dúvidas de todo o conteúdo da aula 1 e 2. Na quarta-feira a gente vai para a aula 3, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa sobre o pilar motivação, e eu falo lá na aula 2 sobre o objetivo tema. Lembrando que aqui eu não vou explicar sobre as coisas, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui só na explicação, e a explicação tá lá na aula 2, tá? Então, me perguntaram primeiro, se dá para ter 2 objetivos tema, se pode ter 2 objetivos. Ó, você pode ter quantos objetivos tema você quiser. A questão é que se até o momento, né, até você assistir a aula 2, você não fazia nem ideia de como planejar seu objetivo, de como criar seu objetivo tema, como é que você agora vai querer fazer tudo? Essa é uma grande dificuldade das pessoas que não dominam as finanças, que querem dominar. É não saber muito bem medir assim, o seu timing, a sua velocidade. Você não precisa fazer tudo. Lembra do nosso princípio, né, e do que a gente trabalhou lá num dos princípios? Que o impossível torna-se possível quando alguém vai lá e faz. Né? Lembra da historinha do Roger Bannister, que durante décadas e décadas correr 1 milha abaixo de 4 minutos e 1 segundo era algo impossível. Os médicos diziam que o corpo humano não era capaz de correr 1 milha, que é 1 quilômetro, eu nem sei direito quanto é 1 milha, mas 1 quilômetro 60, eu acho, 600. Mas enfim, Roger Bannister foi um inglês que foi o primeiro cara a bater o recorde. Correu em 3 minutos e 59. Mesmo os médicos dizendo que o nosso corpo não era capaz, né, de quebrar aquele recorde. Em 1954 ele quebrou aquele recorde. E aí, 45 dias depois, um outro cara quebrou o recorde. E aí, nos anos seguintes, vários atletas foram reduzindo aquele recorde. Ou seja, quando uma pessoa vai lá e faz, as outras entendem que aquilo pode ser possível. Né? E isso se aplica para as nossas finanças também. Então, a gente tem que ir lá e tem que fazer. Agora, não adianta você querer atropelar e não se preparar para aquilo que parece impossível, porque se parece impossível, tem um grau de complexidade, é desafiador. Então, faz o que precisa ser feito, só que feito é melhor que perfeito. Então, você acabou de descobrir o objetivo tema e você vai querer fazer 50 objetivos tema. Pega um, experimenta, né? Conhecimento, prática e repetição. Primeiro você pratica, depois você repete, e aí você vai ganhando habilidade. Quando você tiver muita habilidade, você pode ter mais de um objetivo, tá bom? Uma outra coisa que sempre me perguntam é se dá para transformar dívidas num objetivo tema. Se dá para transformar dívidas num objetivo tema. Ou seja, eu posso colocar no meu tema que tá a dívida de 20 mil que eu tenho com o banco tal? A resposta é não, e eu falo sobre isso na aula. E tem muitas coisas que eu falo na aula que se você assistir uma vez só, vai passar batido, você vai ficar com dúvida. É importante você assistir de novo, é importante você estar aqui, que bom que você está aqui. E por que a dívida não é um objetivo tema? Se a gente analisar o tema,
ele precisa ser muito importante para você. E por mais que você acredite que a dívida, que tal uma dívida é hoje importante para você, mas ela não tem essa importância emocional, algo que você queira de verdade, algo que você se envolve com paixão e amor a ponto de querer muito. Ela é importante porque agora ela virou um problema. Só que é só você medir. No dia que você fez a dívida, tinha uma outra coisa que estava sendo mais importante. A dívida sempre foi uma dívida. No momento que você fez essa dívida, ela era uma dívida quando você fez. E uma outra coisa foi muito mais importante para você do que essa dívida. Ou seja, você não estava envolvido emocionalmente com essa dívida quando você fez. E você não está envolvido emocionalmente com essa dívida agora que você deve. Então essa dívida não serve como um objetivo tema. Ela não é uma motivação de verdade. Ela não é de verdade importante. Você não está apaixonado pela resolução da dívida, mas a dívida pode ser um degrau para algo que você quer de verdade. E talvez você não tenha percebido ainda, as lives de superdominadores, e a gente vai ter uma hoje às 8h21, elas estão mostrando qual é o padrão, né, o que todos os superdominadores fazem assim de comum e que você pode trazer para a sua vida também. E talvez você tenha visto alguns dizendo que eles não começaram com a dívida e eles também, alguns deles, nem resolveram a dívida toda. Eles já estão realizando sonhos, eles já estão investindo e algumas dívidas estão sendo negociadas, algumas dívidas estão aguardando para serem negociadas, algumas dívidas foram parceladas e estão na rota financeira. Ou seja, a dívida ela é só mais uma coisa que você precisa fazer para atingir o seu objetivo tema. Então, enquanto você vê, imagina uma escada e o seu objetivo tema está no topo da escada, a dívida é um degrau. Então, ela está ali nas metas. Ah, uma das metas para atingir meu objetivo é quitar a dívida tal. Talvez nem precise quitar integralmente. Talvez seja fazer um acordo, negociar e esse acordo caber na sua rota financeira. Beleza, agora eu posso ir para o próximo passo e atingir, então, o seu objetivo, tá? Bom, daqui a pouco eu vou abrir aqui para algumas perguntas que vocês estão fazendo. A gente está mantendo aqui qual é a dinâmica de todo Pergunta para a Lu, que acontece sempre às segundas às 19h. Eu respondo perguntas que foram enviadas antes na caixinha de perguntas e o combinado hoje também era que eu responderia dúvidas que foram deixadas lá por quem assistiu a aula 2 da imersão, tá? Aí daqui a pouco eu abro aqui para vocês também. Bom, então essas foram as perguntas que me fizeram muito sobre a motivação, né, sobre o tema. Vamos falar um pouquinho sobre fotografia, tá? Vamos falar sobre o que eu considero os principais erros e falta de entendimento de quem vê a fotografia financeira pela primeira vez, tá? Bom, primeira coisa é achar que na fotografia financeira tem que entrar as dívidas, né? E eu sei que isso é mega contraintuitivo, né? Tô vendo aí algumas pessoas comentando, né? Eu aprendi a minha vida toda que tem dívida, tem que pagar a dívida, sair correndo para pagar a dívida. Eu não tô dizendo que você não tem que pagar a dívida, tá? Tem muita gente que não entende isso que eu tô trazendo aqui, sai repetindo feito um papagaio, dizendo que a Lu disse que não é para pagar a dívida. Dívidas têm que ser pagas sim. Mas na vida financeira, se você tomar suas decisões fora de ordem, você fica sempre num ciclo. Você tem que descobrir qual é aquele dominózinho que você dá um peteleco e ele vai derrubando todos os outros. Se você pular um dominó e dar um peteleco num dominó que está mais afastado do outro, talvez você até derrube um, mas todo o resto fica igual. Então você tem que encontrar qual é o dominózinho que vai derrubar todos os outros. E nem sempre, na maioria das vezes, não é a quitação da dívida, tá? Falando um pouquinho, tô vendo que o pessoal aí tá questionando a questão dos juros, que só acumula. Não é assim. Não é assim que funciona. Existem muitas dívidas que sim vão virar... Eu até brinco que é uma montanha-russa. Elas vão subindo numa montanha-russa, vão chegar num topo de muita dívida. Por exemplo, um cheque especial em aberto, uma dívida de cartão de crédito, às vezes um empréstimo que você não está conseguindo pagar. Você sim vai chegar num patamar alto, mas existem alguns segredinhos dos bancos. Eu nem revelo todos esses segredos em lives, nos posts, porque eu até brinco na minha equipe, eu até falei isso hoje quando estavam falando do Gil, né? Vocês viram que o Gil é embaixador de Santander, falando do tal do Open Banking, né? E esse Open Banking não tem nada de bom pra gente, né? E eu super acredito na ingenuidade do Gil de achar, o Gil do Big Brother, de achar que Open Banking é bom pra gente. O Open Banking é um sistema que vai integrar todas as informações de banco. Então, se você é bom pagador num banco, que legal, o outro banco vai te oferecer empréstimo, porque afinal o sistema está integrado, então ele fica sabendo. Mas se você é mal pagador num banco, por algum motivo, o outro banco também fica sabendo, e aí queima o teu filme, né? Então, assim, para que a gente quer que o banco nos ofereça empréstimo, cartão de crédito, cheque especial? Então, isso não tem nada de bom.
Mas eu sempre brinco que eu não gosto de ficar falando de bancos aqui nas lives, porque eu não tenho departamento jurídico para lidar com isso, sabe? Mas um segredinho aqui que eu quero contar para vocês. Essa live vai ficar gravada, é muito raro, inclusive, eu contar esses segredos em lives gravadas, mas eu vou contar. Pois é, não sei se tem gerente aí de banco, gente, mas eu falo mesmo. Eu, sinceramente, não tô muito afim de proteger bolso de banqueiro, não. Seguinte, olha só. Os bancos, eles também prestam contas para o Banco Central. Eles têm que apresentar, eles têm uma carteira lá, onde eles mostram quantos clientes eles têm inadimplentes. É o PDD dos bancos, Provisão de Devedores Duvidosos. Então, do mesmo jeito que a gente se preocupa em não ficar devendo, o banco também se preocupa quando tem muita gente devendo para ele. Então, ele tem uma carteira de clientes, que são aqueles clientes que eles imaginam assim, isso aqui não vai mais me pagar. Ele não pode aumentar, engordar muito essa listagem de clientes que ele acredita que não vai mais pagar. Chega numa determinada etapa que é prejudicial para o banco, na solidez do banco, se ele tiver uma carteira de clientes inadimplentes muito alta. Então, do mesmo jeito que ele começa a se prejudicar com o passar do tempo, ele começa também a ser mais flexível nas negociações com o passar do tempo. Então, assim, em média, a partir do 6º mês, ele tem que fazer uma provisão maior da grana dele. É como se ele separasse um dinheirinho para dizer assim, esse dinheirinho aqui está separado para tapar esse buraco de cliente inadimplente. Só que com o passar do tempo, esse percentual do dinheirinho que ele tem que separar vai aumentando e não é bom para o banco. Então, o importante para o banco é que com o passar do tempo ele consiga resolver essa inadimplência de qualquer maneira, mesmo que ele tenha que dar um desconto, entende? Então, o que acontece? Quando passa 6 meses, essa inadimplência começa a incomodar muito o bolso do banco. É por isso que, eu não sei se você de repente nunca ouviu falar nisso, porque tem gente aqui dizendo, não, o juros só aumenta. Depois de um tempo, depois de 6 meses, os juros começam a diminuir. E você sabendo disso, sabendo quais são as dívidas que começam a diminuir, em quanto tempo elas começam a diminuir, você consegue alinhar isso à sua estratégia. Por isso que sair correndo não é uma boa. Tem gente, por exemplo, que tem uma dívida de cartão de R$5.000. Aí não paguei a dívida de cartão, não consegui e tal, no mês seguinte está 7, no outro mês está 10, no outro mês está 15, no outro mês está 20, a pessoa fica desesperada, aí ela vende o carro de R$20.000 e paga uma dívida de R$20.000. Vendeu o carro para pagar a dívida. Aí tem gente que me pergunta, me manda uma mensagem na caixinha e me pergunta, Lu, você acha que eu tenho que vender meu carro para pagar minha dívida? Você acha que eu tenho que vender minha casa para pagar uma dívida? Eu acho que precisa dominar as finanças. Precisa dominar as finanças, por quê? Se você não vai dominar as finanças, aí beleza, essa dívida vai crescer, você vai ficar desesperado, mesmo que um dia eles façam alguma negociação, sabe aquela dívida tal, então agora a gente aceita por tanto, você não vai ter mesmo, porque vai continuar cada vez mais no buraco, cada vez mais fazendo dívida. Afinal, a dívida é um reflexo de como você conduz a sua vida financeira. Não é a sua dívida que tem que ser resolvida, o que tem que ser resolvido é a sua relação com o seu dinheiro. São os óculos, que estava aqui no início da live, os óculos que você está usando que não te deixam enxergar a sua vida financeira. É isso que você tem que tirar do rosto e enxergar a vida financeira e tomar decisões. E essas decisões, aliado com essa estratégia de você entender qual é o timing melhor para você pagar a sua dívida, é aí que você consegue eliminar dívidas. Então, muitas vezes eu sou xingada nas redes sociais, nos posts que eu faço, nos vídeos que eu faço, quando eu digo que, por exemplo, um aluno que tinha R$100.000 de dívidas, quitou R$100.000 de dívidas em 4 meses, em 6 meses. E aí me xingam como se eu fosse mentirosa. Para quitar uma dívida de R$100.000, na maioria das vezes você não precisa de R$100.000. Se você tem uma dívida de 20, de 30, de 50, de 100, de 200, de 900, uma das alunas do Domine Suas Finanças quitou uma dívida de R$900.000 por 3 mil e pouco. Então, não é saindo correndo. Imagina se ela tivesse vendido uma casa de R$100.000, de R$900.000, para pagar a dívida dela, né? Imagina, as pessoas estão vendendo tudo para eliminar uma coisa que não é o problema, é o sintoma do problema. Então, eu vendo o que eu tenho, resolvo a dívida, só que eu não resolvi de fato o problema. O que vai acontecer se eu não resolvi o problema? Eu vou voltar a ter dívida, então não adiantou nada vender. Por isso que não adianta nada você pegar empréstimo para quitar o especial. Por isso que não adianta nada você pegar um empréstimo para quitar o cartão. Por isso que tanta gente está nessa bola, nessa confusão, nesse caos, não é quitando a dívida. Isso é só mais uma coisa que enfiaram, você precisa quitar a sua dívida, tem dívida? Vai quitar a dívida. Eu já vi
influenciadores, eu já vi algumas pessoas na televisão, educadores financeiros na televisão, dizendo: você tem dívida, pega um empréstimo, troque o seu empréstimo de juros mais altos por um empréstimo de juros mais baixos. Não, nem sempre essa é a solução. Nem sempre essa é a solução. Mas, de novo, eu não estou dizendo que não é para pagar. Eu não estou dizendo que é para você enrolar o banco e pagar menos do que você devia, né? E essa história de, mas aí você não tem mais relação com o banco, gente, eu tenho relação com meu marido, eu tenho relação com os meus amigos, eu tenho relação com a minha família. Com o banco você não tem que ter relação nenhuma. Quem domina as finanças não precisa de banco. Esse é um outro óculos que enfiaram. A gente precisa de banco. Brasileiro tem que ter uma relação boa com o banco. Afinal, só tem 5 bancos, um deles, inclusive, agora o embaixador, nosso querido Gil do BBB, embaixador de um dos bancos, só tem 5, 6 bancos e não existe mais nenhum. Existem outros bancos, a gente não precisa dos bancos, o banco é que precisa de você. Eu não pego dinheiro emprestado com o banco. Ah, Lu, mas é porque você é rica já, você tem dinheiro. Mas eu já fui ferrada igual a todo mundo. Só que um dia eu decidi, eu não quero mais precisar de banco, não quero mais precisar de banco, o banco é que vai precisar de mim. Então, quando você domina suas finanças, começa a pagar as coisas em dia, quando você olha para a sua vida financeira e você determina a sua fotografia, sua rota financeira, como você vai usar o seu dinheiro, não é de uma hora para outra, mas você não vai mais precisar do banco. E daqui a pouco, o banco é que vai precisar de você. Ainda mais com essa história toda de Open Banking, né? Nessa história toda do Gil, porque daqui a pouco você vai passar a pagar suas contas em dia, e aí quando você paga as contas em dia, quando você resolve sua dívida com o banco, o outro banco vai ficar sabendo, e aí ele vai lá: olha, tem um cartão de crédito para você, tem um empréstimo para você, tem um financiamento, e você fala assim: não, obrigada, não preciso, eu domino minhas finanças. E aí você ainda diz que você tem dinheiro agora para emprestar para o banco, porque sabia que quando você investe num CDB, já ouviu falar de CDB? Certificado de Depósito Bancário. O que é um CDB? É você emprestando para o banco. É você deixando o seu dinheiro lá no banco, o banco usando aquele dinheiro para emprestar para alguém, para botar no cheque especial de alguém, para emprestar com um empréstimo, né? Alguém foi lá, detona as finanças, vai pegar um empréstimo, é o seu dinheiro que está emprestado para o banco. Então, olha o que acontece. O banco empresta o dinheiro para a Dona Maria, né, através de um empréstimo. A Dona Maria vai pagar 10, 12, 15, 20, 30% ao ano. E você empresta aquele dinheiro para o banco, é aquele dinheiro que o banco usa e empresta para a Dona Maria. E para você, ele vai pagar uns 2% ao ano. Se pagar, né, 3% agora com a taxa Selic 3,5%. E aí, o que acontece? Essa diferença do dinheiro que ele pega um dinheiro para você, com você, e te paga um pouquinho só. Aí ele empresta esse dinheiro para Dona Maria e cobra muito dela. Percebeu? Que na hora que ele pega emprestado, ele paga só um pouquinho. Na hora que ele empresta, ele cobra muitão. Ou seja, é o banco que precisa da gente. É o banco que precisa de você. Entendeu? Você não precisa do banco. Então essa história, mas se eu usar essa estratégia de adiar a quitação da minha dívida para alinhar essa quitação com a minha rota financeira, essa é a estratégia que a gente usa dentro do domínio de suas finanças e que eu estou mostrando aqui nas lives com superdominadores. Hoje a gente tem uma professora que usou essa estratégia, vai contar para a gente às 8h21. Quando a gente consegue fazer essa estratégia da quitação de dívida tá alinhada com a nossa rota financeira, pode ser que chegue um momento em que o banco vai te oferecer 50% de desconto, 70% de desconto, 90% de desconto, aqueles feirões do Serasa, né? Então, a partir dos 6 meses, a partir de um ano, são os marcos em que o banco vai te oferecendo mais desconto. Quando você faz isso, sim, naquele momento, você vai entrar numa lista negra do banco, sim. Ele não vai, no mês seguinte, te oferecer um novo empréstimo. Mas por que raios você vai querer um novo empréstimo se você acabou de resolver o seu problema? Que era a dívida que você tinha com o banco. E quando você resolve o problema, não é se livrar da dívida, né? O que todo brasileiro faz quando tem dívida é se livrar. Pega dinheiro ali e se livra dessa. Ei, caramba, agora eu tenho essa. Pega dinheiro aqui e se livra da outra. E fica nessa coisa, né? Empilhando os pratinhos ali. Isso é se livrar. Quando você resolve, que é dominar a vida financeira, definir fotografia, definir rota financeira, aprender a lidar com dinheiro, aprender a investir, aprender a fazer dinheiro, que é tudo isso que você está vendo nas lives com superdominadores. Quando as pessoas fazem isso, elas não precisam mais de dinheiro do banco. Então, elas resolvem a dívida e não precisam mais de dinheiro do banco. Então, e daí que o banco não quer mais ser teu amigo? Aqui, ó, nem eu quis ser.
Ah, mas isso vai ser para sempre? Claro que não, né? É só você começar a pagar suas contas bonitinho, é só você começar a investir, coloca num CDBzinho de um banco, vem todo mundo correndo atrás de você. Então hoje eu recebo mensagem do Banco I, do Banco San, do Banco Bra, porque eu não falo o nome de banco aqui, porque dá uma uruca, dá um azar danado. Toda vez que eu falo o nome de banco aqui, a live cai, trava e tal. Eu comecei a falar aqui agora há pouco, não falei o nome do banco que o Gil do BBB tá sendo embaixador, não falei? Aí eu vi umas pessoas assim, o áudio, problema com áudio. Gente, é uma uruca danada, hein? Não falo mais nome de banco aqui, não. Uma vez eu fui numa live como convidada, e aí alguém fez uma pergunta sobre isso, e aí eu brinquei, eu falei, eu não falo o nome de banco. Ele, que isso, não sei o que, ficou rindo. Aí ele falou o nome de banco. Vocês acreditam que... Aí a live caiu, aí ele falou assim, não, é que meu iPhone esquentou. Eu falei, esquentou não, foi o iPhone que esquentou não. Foi o fogo dos infernos desses bancos malditos. Mas aqui a gente não fala. Então, depois que eu quitei as minhas dívidas, e sim, eu usei essa estratégia, eu não paguei os juros homéricos que os bancos queriam, hoje todo mundo manda mensagem para mim me oferecendo tudo. E o melhor dos mundos é você dizer, não quero, não preciso. Eu é que invisto, eles que dependem de mim. E aí hoje eles ficam, a gente tem aqui um crédito isso, um crédito aquilo. Eu falei, não, eu quero investir. Você tem um CDB que renda no mínimo 100% de CDI? Pergunta isso para os grandes bancos. Os grandes bancos não têm. Falam, não, tem aqui 90%, 90 e poucos por cento. Eu falei, não quero, meu dinheiro vai para outro lugar, então. Então, é muito importante a gente entender que a gente não é refém de banco. A gente não precisa. Tem muita gente que está como refém de banco, mas não precisa, tá? E aí eu comecei essa história toda falando da fotografia financeira, né? Falando da fotografia financeira. Muita gente me pergunta, então, Lu, aonde eu coloco as dívidas na fotografia financeira? Em lugar nenhum. Porque as dívidas vão ser resolvidas no momento certo, de acordo com a característica de cada uma. Por exemplo, um financiamento de um imóvel, um financiamento de um carro. É uma dívida que tem um bem como garantia. Se você não paga o financiamento, você pode perder o bem, né? Pode perder o carro, pode perder o imóvel. Então, não é uma dívida que a gente possa criar a estratégia de adiar para alinhar com o momento certo da rota financeira. Não é. Então, não são todas as dívidas, tá? Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, a gente pode criar essa alternativa. Um empréstimo consignado, um cartão de crédito consignado, a gente também não consegue adiar porque é descontado direto no contra-cheque, né? Então, quais são as possibilidades? Empréstimo consignado, a gente pode fazer uma portabilidade, reduzir a dívida, reduzir o tamanho da dívida, dos juros que estão sendo cobrados e encaixar na rota financeira. A rota financeira é que diz o que cabe. E a rota financeira ela é criada depois da fotografia financeira. Então, a gente precisa ver a aula 3, onde eu vou falar de rota para você entender o processo todo, tá? Então, num consignado você pode fazer portabilidade, mas nada disso você vai sair correndo para resolver. Primeiro, você tem que ter um mapa. Primeiro, você tem que fazer fotografia e rota. Então, a fotografia não entra dívida, tá? Fotografia não entra dívida, porque a fotografia é você determinando como você vai usar o seu dinheiro. Imagina o seguinte, se você, desde o primeiro dia que você tivesse recebido o seu salário, preste atenção nisso que eu vou dizer agora, olha só. Preciso de concentração de vocês aqui, olha só. Se desde o primeiro dia da sua vida que tivesse entrado dinheiro na sua vida, não sei se você foi estagiário, não sei como foi a sua vida profissional no início, se você já começou criando seu negócio, algum trabalho informal, como autônomo, enfim, pensa aí na sua vida, nos primeiros dinheiros que caíram na sua vida. Se naquele momento você tivesse definido que do dinheiro que vai entrar, uma parte vai para isso, uma parte vai para aquilo, uma parte vai para aquilo outro. Se antes do dinheiro entrar, você está pensando assim, eu comecei a trabalhar, então já sei que no final do mês já vou receber a minha primeira grana, independente de como você começou. Se você antes de receber o dinheiro tivesse olhado para aquele montante e tivesse distribuído como se tivesse potezinhos na sua frente e você pensasse assim, já vou determinar que tanto vai para esse pote, tanto vai para aquele, tanto vai para aquele, é o pote disso, pote daquilo, ou seja, dando nome aos potes. Você concorda que nesse momento você não precisaria de dinheiro do banco para fazer as suas coisas, porque você teria visualizado o seu dinheiro e teria distribuído ele. Beleza? Tá comigo até aí? Tá bom. Agora, vamos supor que aí a sua vida aí passa 1 mês, 2 meses, aí você quer realizar coisas, né? A gente quer realizar sonhos, quer se divertir, quer comprar roupa, né? Quer curtir a vida, quer aproveitar. Dinheiro é para isso, é para aproveitar a vida, é isso mesmo, não tem nada de errado com isso não.
Tem muita gente tentando enfiar na sua cabeça que você tem que botar dinheiro, sei lá onde, para levar dinheiro pro caixão. Não é assim que funciona, não. Você tem que pensar no seu futuro. Mas dinheiro é para aproveitar a vida. Aí vamos supor que vai passando o tempo e aí você quer usar o seu dinheiro para aproveitar a vida. Se nesse momento você tivesse olhado para aquela lista que você determinou, tanto para isso, tanto para aquilo outro, tanto para aquilo outro, e você tivesse olhado com carinho para aquilo ali, tivesse pensado assim, acho que eu quero incluir coisas aqui, acho que eu quero incluir que eu quero gastar no shopping, acho que eu quero incluir que eu quero pedir iFood, acho que eu quero incluir que eu vou sair com os amigos, eu quero incluir uma viagem por semana. Aí você inclui antes do dinheiro entrar, ou seja, você visualiza. Como seria a minha vida visualizando isso daqui? Ah, então eu precisaria de mais uns 200 por mês nisso daqui, eu precisaria de mais uns 500 nisso daqui. Bom, então, e se eu começasse a fazer algum tipo de renda extra? Ou se eu, sei lá, me especializasse em alguma coisa e mudasse na minha vida profissional, me tornasse um profissional diferente que ganha um pouco mais? Se eu começasse a buscar soluções para aquilo que eu estou vendo que eu quero realizar, você concorda que você, de novo, não precisaria de dinheiro do banco, certo? Ou se de repente, eu vou passar no cartão porque eu não tenho dinheiro agora, mas porque eu já tenho certeza absoluta, né, eu já tenho, sei lá, um cheque para daqui a 30 dias de um cliente que eu tenho certeza que tem dinheiro na conta. É bem desafiador isso, é só um exemplo, tá? Mas se você já tem um cheque, daqui a 30 dias você sabe que aquele dinheiro vai estar na tua conta e você passa no cartão, porque aí você, com aquele dinheiro, você paga a fatura do mês que vem. Agora, o que a gente normalmente faz? A gente passa no cartão quando não tem dinheiro. Ai, queria tanto isso, mas não tem dinheiro. Passa no cartão, então. E aí, quem é que vai pagar essa conta? Então, o que eu tô querendo trazer para você aqui? Essa atitude de você olhar para sua vida financeira antes e definir antes como ela vai ser, ao invés de você sair fazendo, eu vou gastar nisso, gastar naquilo, passa no cartão, vai passando, passa no débito, passa no crédito, agora faz isso, de repente olha, ih, caramba, poxa, mas eu tava fazendo minha planilha de gastos. Essa atitude de você olhar para frente e definir, ao invés de olhar para trás e ficar só anotando para onde o dinheiro vai, teria evitado que você tivesse entrado em empréstimos, em dívidas, ou se você não entrou em empréstimo ainda, em dívida nenhuma, você não estaria vivendo esse caos, essa confusão, essa doideira, essa maluquice, como se não fosse você que decide sua vida. Percebe isso? Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Ou seja, o que é essa atitude de você olhar para o uso do seu dinheiro e definir antes como ele vai ser usado? O que é essa atitude? É você fazer a sua fotografia financeira. Fotografia financeira é uma foto de como você pretende usar o seu dinheiro. E se a gente tivesse feito isso desde o primeiro dia da nossa vida, na nossa relação com o dinheiro, a nossa vida ia ter crescido de uma maneira mais organizada, né? Só que a gente não fez. E aí é aquela velha história. Como é que faz agora? Como é que faz agora para trocar o pneu do carro com o carro andando? Como é que faz agora para trocar o pneu do carro com o carro andando? A gente precisa tirar essa fotografia do mesmo jeito. É como se a gente parasse o tempo e fizesse a partir dali. Na imersão, eu não vou conseguir mostrar para vocês no detalhe de como que a gente faz para começar a nossa fotografia, nossa rota financeira a qualquer data do dia. Isso é uma técnica mais detalhada, eu mostro dentro do curso. Mas no caderno da imersão, caderno da aula 2, que foi enviado hoje por WhatsApp, que também está lá no meu Telegram, no caderno eu coloquei um exercício, que é um exercício de fotografia de 3 dias, que é para você definir, dia 1, como eu vou usar meu dinheiro e reparar como faz, como que você usou. No dia 2, como eu vou usar meu dinheiro e reparar como você usou. Então, tá lá no Telegram e tá lá no WhatsApp, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela, porque sempre falta pra caramba aqui, eu esqueci, eu sempre esqueço de deixar fácil aqui para eu pegar. Tá aqui, ó. Faz o seguinte, dá um print nisso aí, ó. WhatsApp, é importante você ficar lá para você receber os avisos das aulas, das lives, tá? Dá um print para você entrar no grupo do WhatsApp aí depois. Você tem que acessar esse link, dominesuasfinancas.com.br/grupo no Zap. No Telegram, se você entrar lá no Telegram, você consegue pegar. Se você não tá no grupo do WhatsApp e entrar agora no grupo do WhatsApp, o WhatsApp não salva a mensagem antiga. Então, você não vai pegar o caderno que a gente já mandou hoje às 18 horas, tá? Eu mando sempre no dia da aula. Mas no Telegram fica salvo. Então, se você quiser pegar o caderno que você ainda não pegou, o da 1 e da 2, acesse o Telegram, dominesuasfinancas.com.br/Telegram. E se por acaso você não viu as aulas da imersão ainda, onde eu estou explicando tudo isso, e obviamente explicando de uma maneira mais rápida, a imersão é tipo um trailer de um filmaço bom, sabe?
tem todas as técnicas, eu tenho um curso detalhado, mais 40 aulas, 2 meses de encontros ao vivo, acompanhamento individual, mas a imersão é a minha forma de te entregar de graça, então é um trailer de um filmaço, então às vezes no trailer você não consegue ver tudo, por isso que é importante você estar nas lives de Super Dominadores que acontecem às 8h21, mas acessa lá que já tem aula 1 e aula 2, então você vai acessar dominesuasfinancas.com.br/aulas gratuitas, dá um print aí, guarda isso com você para você poder assistir as 2 aulas, tá? Tinha uma pergunta aqui. Não, a Bia está compartilhando. Você acredita que antes eu fazia isso quando ganhava pouco? Agora que eu sou funcionária pública, perdi o controle. Hoje na aula 2 eu percebi isso. Que bom, Bia, que você percebeu. E é assim que as fichas vão caindo. A questão é que a gente não tem que ter controle. A gente tem que ter domínio. Sabe qual é a diferença entre as duas coisas? Imagina o seguinte, eu gosto muito de usar uma analogia que é a do surfista pegando onda. Quando o surfista desce uma onda, você acha que ele controla a onda ou ele domina a onda? Percebe a diferença? Controlar é quando você define que tudo vai sair do jeito que você quer, e aí quando alguma coisa não sai do jeito que você quer, você se frustra. Então, na vida financeira, você não controla, porque tem coisas que vão acontecer que são fora do seu controle mesmo, mas muitas coisas são dentro do seu controle. Então, na vida financeira, você domina. Parte você controla e a outra parte você vai lidar com o imprevisível. E o imprevisível muitas vezes é bom, quantas surpresas acontecem na nossa vida, que às vezes precisa de dinheiro, precisa que a gente pague alguma coisa, mas é algo bom. Então a gente tem que gostar do imprevisível, lidar com o imprevisível. Então você não controla a vida financeira, você domina a vida financeira, entende? Vamos lá, a Nathalie Sampaio, é isso? Vamos lá. Eu entendi. Colocamos a questão de gastos futuros na fotografia. Exemplo, pagamento de seguro de carro que será feito no mês de agosto. Vou dar um detalhe a mais. Presta atenção numa coisa, olha só. A fotografia, ela não é uma fotografia do mês. A gente não faz a fotografia do mês de agosto, por exemplo. A gente está em maio. A gente faz a fotografia da vida. Como é a fotografia? Então, assim, de quanto tempo a gente tem que ter a fotografia? Uma fotografia do mês. Por que é mês? Porque é uma definição universal de que as coisas acontecem a cada mês, né? Então tem a virada do mês, as contas viram. Então, assim, se você fosse definir como você vai usar o seu dinheiro todo mês, o que teria na sua fotografia? E é por isso que cartão de crédito não entra na fotografia. Ah, como assim, Lu, não entra na fotografia o cartão de crédito? Eu uso meu cartão de crédito todo mês. Não, você paga coisas no cartão de crédito. Você acha que faria sentido colocar um cartão de débito na fotografia? Esse aqui é o meu despertador, lembrando que daqui a pouco tem live, ó. Você usa seu cartão de débito, você botaria cartão de débito na fotografia? Cartão de débito é uma forma de pagamento. Você não põe cartão de débito, você põe as coisas que você usa o seu dinheiro e que por acaso paga no débito, né? Então na fotografia também você não coloca cartão de crédito. Você coloca as coisas que você passa no cartão de crédito. Se você lembra sempre dessa ideia de primeiro dia da vida financeira, se no primeiro dia da vida financeira você definisse como você vai usar o seu dinheiro, talvez algumas coisas você nem precisaria passar no cartão de crédito, percebe? Mas a fotografia é fotografia da vida, daquele mês. Quando você passa a enxergar numa linha do tempo, você não está mais falando de fotografia, você está falando de rota financeira, que vai estar na aula 3, tá? Na aula 3 eu vou explicar o que é a rota. Então essa coisa assim de, a minha fotografia de dezembro, não, é na minha rota financeira em dezembro, porque a fotografia é uma só. A fotografia é como você usa o seu dinheiro todo mês. Ah, Lu, mas tem coisa que eu faço no mês que eu não faço no outro. Beleza, aí você põe na rota. Mas a fotografia, ela te dá a base de, por exemplo, do quanto eu preciso para pagar as minhas contas todo mês. E não é só pagar contas. Quando eu falo pagar contas, as pessoas têm uma tendência a achar que eu estou falando da conta de luz, de gás, do aluguel, do condomínio, do mercado, daquelas coisas que são obrigatórias. Mas a sua manicure é a conta do mês, tá? O animal de estimação, a comida para o animal de estimação é conta do mês. Ou seja, o que tem de pote? É por isso que eu gosto de chamar de pote, não de conta. Porque quando eu falo conta, as pessoas pensam que são só as contas obrigatórias. A gente está falando de pote. Quais são os potes que existem todos os dias, todos os meses na sua vida financeira? E aí, depois que você faz a fotografia, que essa foto é o jeito de você parar o carro para trocar o pneu do carro, aí você vai fazer sua rota financeira. E a rota financeira eu vou explicar na aula 3. Então, gente, olha só. Se tudo... eu sei, tem gente aí falando, eu só tenho na fotografia o que é obrigatório. Eu sei, falei disso na aula 2. Então, gente, ó, se tudo que eu tô falando para vocês aqui deu uma clareada,
É muito importante que vocês assistam aula 1 e aula 2 inteira, tá? Aula 1 e aula 2. Ê, Gracinha tá aí compartilhando. Vocês não imaginam a felicidade de comprar tudo no débito ou no din-din. Gracinha é uma das melhores alunas, uma das melhores superdominadoras, que dominou em pouquíssimos meses, né? E olha só, gente, se tudo que eu tô falando aqui pra você fez algum sentido, você precisa assistir as duas aulas. Aula 1 e aula 2 estão no ar. Aula 3 vai ao ar na quarta-feira. Eu sei que esse conteúdo é contraintuitivo, né? Como assim deixar as dívidas, né, os juros crescerem na dívida, o meu nome ficar sujo? Como assim? Assim eu não consigo pagar nunca. Como assim não se preocupar com a dívida? Como assim fazer uma foto de alguma coisa e não considerar a fatura do meu cartão de crédito? Fatura de cartão de crédito não é despesa. Não é despesa. Ah, eu gastei meu dinheiro com o quê? Com fatura de cartão de crédito? Não, você gastou com Uber, com iFood, com as coisas que estão ali dentro. Mas não é, fatura de cartão de crédito não é uma despesa, tá? Então é muito importante que vocês assistam às aulas e que vocês venham ao máximo de lives de superdominadores possíveis, tá? Por quê? Como eu falei, é como se você estivesse assistindo um trailer, porque é muito conteúdo para caber em poucas aulas. E eu não sei se, talvez você que esteja vendo hoje esteja feliz, está tendo acesso a tanto conteúdo, mas eu recebo umas mensagens assim, ai, mas é muita coisa, é muita live, eu não consigo acompanhar. Gente, dentro do curso fica tudo gravado, a pessoa assiste quando quer, a pessoa manda e-mail para tirar dúvida quando quer, é diferente o ritmo. Mas aqui, para eu conseguir entregar em quase uma semana, eu acabo tendo que fazer 10 dias, né? Em 10 dias um curso de graça, eu tenho que fazer muito conteúdo, senão você não vai entender. Então para de reclamar que é muito conteúdo, para de reclamar que é muita live e aproveita. Ou então esquece, detona a sua vida financeira, porque se você não consegue priorizar, cuidar da sua vida financeira, se isso não é uma prioridade para você, eu não sei o que é uma prioridade para você, tá? Então, assiste a aula 1 e a aula 2. Agora, às 8h21, a gente vai dar uma pausa aqui rapidinho e a gente volta às 8h21 para uma live com superdominadora, uma professora que precisou usar essa estratégia de adiar a quitação da dívida dela para linkar com a rota financeira. Ela vai contar como ela fez isso e vai contar quais foram os resultados que ela já teve. E todos os dias, amanhã a gente tem mais uma história. Eu lembro de cabeça da história de amanhã? Acho que ainda não lembro. Acho que uma autônoma. Tem autônomos, tem servidores, tem empresários, né, empreendedores. Então vão ter várias histórias ainda, tá? E aí a gente se encontra então às 8h21, beleza? Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa aí que eu precise falar? Deixa eu ver se tem mais algum comentário importante. Bom, muitas das dúvidas que vocês estão tirando ainda André, fala sobre a fotografia? Não, cara, você não faz um negócio desse comigo. Eu tô há 55 minutos falando e ainda tem uma aula lá. Você não assistiu a aula 2, pelo visto, né? Então assista a aula 1 e a aula 2. Como é que vocês fazem para assistir? dominesuasfinancas.com.br/aulas gratuitas, tá? Assiste lá. E olha só, vou até dar uma dica. Você que chegou aqui no Pergunta pra Lu especial de imersão hoje e não assistiu a aula 1 ou a aula 2 ou nenhuma das duas aulas, depois que você assistir, volta nesse Pergunta pra Lu e assiste de novo. Sério, os alunos vão entender, né? Né, Cris? Gracinha, os alunos, os superdominadores vão entender o que eu tô falando. Sim, essa aqui vai ficar gravada, de superdominadores não fica, tá? O Pergunta pra Lu é toda segunda-feira às 19 horas e fica gravado. Os superdominadores vão entender o que eu tô falando, que a gente, quando a gente tem os nossos encontros de tira dúvidas do curso, que é tipo um Pergunta pra Lu, mas é menos gente, eu consigo tirar dúvidas de todo mundo, eles mandam as dúvidas antes, fica gravado pra eles e a gente tem encontro durante 2 meses, né? E aí é muito engraçado que parece que a gente vai... É aquela coisa, ó, dos óculos, né? Todo mundo entra no curso assim. Ah, será que pra mim vai dar? Ah, eu sou autônomo. Ai, tem que quitar a dívida. Aí, à medida que vai assistindo às aulas, os óculos vão caindo. Aí é muito engraçado que chega uma hora que um dos superdominadores, das superdominadoras, fala assim... Ah, entendi isso aqui. Só que isso já estava sendo dito 1 milhão de vezes, né, Cris? Volta que a ficha cai. É aquela coisa... Entendi como faz isso, porque parece que a gente tem que ver várias vezes. Ó, Cláudia tá aí, Cris tá aí, não é, meninas? A gente tem que ficar vendo aquilo. Então, quem não tá no curso, vai clareando a cada aula, né? Quem não tá no curso, assiste lá as 2 aulas da imersão, e aí depois volta nessa live aqui no Pergunta pra Lu. Vai ficar gravado, vai ficar no meu feed aqui no Instagram. E aí você vai assistir, então você fala... agora, com aquilo que ela falou na aula, com aquilo que eu vi na live de superdominadores e com isso daqui, agora que fez sentido, tá bom? Vou repetir, Flora, como é que faz então para você assistir às aulas? Vou colocar aqui na tela de novo para vocês darem print, tá? Peraí, deixa eu ver se eu acho de novo. Agora há pouco achei fácil. Agora eu tô aqui deslizando aqui
nas imagens que tá no celular. Preciso entrar nisso aqui e apagar tudo isso. Peraí, segura a onda aí. Achei. Ó. E tem muita gente já perguntando sobre o curso e tal. Então, deixa eu falar uma coisa. Algumas definições de bônus, dos presentes, das garantias, algumas questões até relacionadas a preço também, eu estou definindo com a minha equipe essa semana. Uma coisa que eu fiz na turma passada que eu estou tentando repetir para essa. Olha só, ao longo do ano passado todo, o curso foi 1.597, parcelado em 12 vezes, dava 12 de 155, tá? Ao longo do ano passado. Esse ano aumentou. Esse ano tá 2.097, tá? Isso dá 12 parcelas de 200 e poucos reais, 204 reais, se não me engano. Isso foi a turma passada. O que a gente está definindo é se essa turma agora vai ser o mesmo preço, se eu consigo dar no primeiro dia um preço especial do ano passado. Ou seja, quem tiver muito afim mesmo, muito comprometido e conseguir fazer a inscrição no primeiro dia, é provável, não sei, é por isso que eu não queria falar, tô falando em live que vai ficar gravada, né? Devia nem estar falando isso nessa live, minha equipe vai me matar. Mas olha só, eu tô buscando uma forma de no primeiro dia a gente manter o preço da turma do ano passado, tá? Mas eu ainda não sei, esses valores todos vão ser informados numa live que vai ter domingo que vem às 8h21. A gente abre inscrições na segunda, tá bom? Beleza? Então dei um print aí, vão assistindo a imersão, foca na imersão, tudo bem? Depois a gente fala de curso, tá? Foco na imersão, aproveita essas aulas, tem muita coisa que você já pode fazer, muita coisa que precisa ser feita. E a gente, então, daqui a pouco se encontra... Parar de compartilhar. Daqui a pouco a gente se encontra, ó, daqui a 22 minutos, beleza? Vamos tomar uma água, vamos dar um descansinho, vamos ali no banheiro rapidinho, fazer um pips, porque eu já bebi água pra caramba, e a gente volta. 8h21, tá bom? Quero ver vocês todos aqui, beleza? Pra gente ver, por exemplo, como é que a Suelen, a professora que vai contar a história dela hoje, como é que ela fez para alinhar, por exemplo, essa estratégia de quitação de dívida com a rota dela, tá? Beijo, até daqui a pouco, galera. Beijo, fui!